Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que esse canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada pela atenção. Hoje nós vamos fazer um comentário sobre um livro muito interessante que ele vai falar então sobre lições de vida, sobre conselhos, sobre é, coisas que nós podemos fazer nas nossas vidas, seguindo o exemplo de outras pessoas, para que a nossa vida seja uma vida muito mais plena e muito mais feliz, realizada. Nós vamos falar sobre um livro escrito por um escritor que fez muito sucesso, principalmente na década de 90, ali, onde ele realmente teve bastante repercussão, né? O nome desse escritor é Ricardo Bellini, né? Então ele fez Bellino, quer dizer, e ele fez muito sucesso com essa obra que ele escreveu. Na verdade, essa obra aqui, ela reúne várias pessoas, várias personalidades, e cada uma com o seu exemplo de vida, cada uma com a sua vitória, cada uma com o seu sucesso, e ele então ele vai falar sobre vários exemplos que podem nos estimular a ter uma vida mais plena e mais feliz. Então, ele escreveu essa obra, né, Ricardo Bellini, Sopa de Pedra, que é esse livro aqui. Então, ele vai falar sobre, como eu falei, várias personalidades. Aqui nós temos, por exemplo, o Lula, nós temos o Silvio Santos, nós temos o Donald Trump, nós temos várias personalidades que fizeram sucesso e que são pessoas que tiveram realmente uma vida de muito sucesso, né, de muita vitória, né, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional. Então, ele vai falar basicamente nesse livro, né, Sopa de Pedra, sobre a história. Ele começa contando a história, né? No caso do personagem, ele estava caminhando, estava procurando, estava caminhando realmente, e ele percebeu que ele estava perdido, que ele precisava de uma ajuda, que ele não ia conseguir caminhar até o seu destino, né? E ele acabou então passando fome, passando necessidade, né? E ele estava procurando uma ajuda, né? Estava ali sozinho, sem saber o que fazer, perdido, tal. E aí ele conseguiu ter uma ideia de fazer uma sopa de pedra. E nessa sopa de pedra, então, ele quis então dar o seu primeiro passo, né? Quis fazer alguma coisa para modificar aquela situação. Então ele fez a sopa de pedra e aí com isso ele conseguiu fazer alguma coisa para reverter aquela fome, aquela necessidade que ele estava passando. E outras pessoas o viram fazendo isso e resolveram ajudar. Um ofereceu cenoura, outro ofereceu repolho, e dessa forma aquela sopa de pedra, ela foi sendo acrescentada com outros ingredientes. Mas tudo começou com essa ideia dele fazer sopa de pedra. E essa metáfora da sopa de pedra, nós podemos dizer assim, significa os nossos sonhos, né, as nossas ambições. Significa que às vezes a gente tem que fazer sopa de pedra mesmo. A gente tem que dar o primeiro passo, ainda que isso seja muitas vezes algo que não vá frutificar, que não vá ter muito valor, né? Porque uma sopa de pedra, até os amigos dele quiseram acrescentar outros ingredientes, aquelas pessoas que estavam vendo ele fazer, para que ele pudesse não só consumir uma sopa de pedra, né? E na verdade, então ele vai dar o primeiro passo, né? Então esse livro mostra essa questão da sopa de pedra, que seria então você realmente fazer o que você pode fazer, com o que você tem na mão. Você não ficar esperando o emprego ideal, não ficar esperando, vamos por assim, a oportunidade certa para você começar um negócio, não ficar esperando o emprego dos seus sonhos para você começar a trabalhar, não ficar esperando o marido certo para você, a pessoa que você gosta, o príncipe encantado para você casar. Significa você realmente fazer o que você pode, o que está no seu alcance, não ficar esperando pelo ideal, né? Como diz aquele cantor naquela música, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? O Geraldo Vandré que fala
naquela música Caminhando e Cantando, ele fala que quem sabe faz a hora, né? Esperar não é saber. Então nós não devemos ficar esperando pela oportunidade ideal, esperando pela casa ideal, esperando pelo emprego ideal, esperando pelo carro ideal. Não, a gente tem que fazer sopa de pedra. A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. E ele dá inúmeros exemplos, né, de pessoas, através até de fábulas, que ele conta várias fábulas, né, exemplificando esse conceito, então, de você realmente ser uma pessoa que aproveita as oportunidades que você tem na mão, que você aproveita o momento, que você aproveita aquilo que você tem, que você realmente entende que a felicidade não é algo a ser alcançado, não é uma utopia, é algo que está no seu alcance. É algo que está na sua, né, na sua vida, que já está, que você já não tem, que não é que é algo que você precisa conquistar, algo distante, algo que está longe, não. A felicidade é algo que você vive, você conquista, você entende que a felicidade ela é o caminho. Até como diz o Titãs, aquela música, né? É caminhando que se faz o caminho, não é algo para o futuro, não é assim, um dia, quando eu comprar uma casa, eu vou ser feliz, ou quando eu comprar um carro, eu vou ser feliz, ou quando eu tiver aquele emprego dos sonhos, eu vou ser feliz. Não. A pessoa sábia, segundo o Ricardo Bellino, a pessoa inteligente é aquela que sabe verificar que a felicidade está no caminho, está no processo, enquanto você não alcança aquele emprego, o que você está fazendo? Quais são os seus objetivos? Como você se comporta? Então, como que você vive essa trajetória na sua vida, né? Você fica sempre vislumbrando um futuro feliz ou você faz acontecer agora no presente, através dos seus pensamentos, através das suas atitudes, através da sua sabedoria, da sua confiança, né? Do seu otimismo, da maneira como você vive a vida no presente, você vivendo a vida de uma maneira muito assim confiante, né? Ajudando o próximo, fazendo bem, fazendo a sua parte. Isso é a felicidade. Os momentos que você desfruta com a sua família, os momentos que você desfruta no seu dia a dia, né? Os bons momentos, isso tudo é a felicidade, é o caminho, é o processo. E o resultado final, ele será consequência dessa sua vida vivida com sabedoria, vivida com sensatez. Então, o futuro, ele não vai acontecer e lá e vai estar a sua felicidade. Não, ela vai estar no seu dia a dia, na maneira como você vive o momento presente, e isso vai configurar, então, a felicidade futura. E ele fala, então, muito, né, dando inúmeros exemplos de pessoas que tiveram dificuldades na vida, que muitas vezes tiveram obstáculos. Ele dá o exemplo do presidente Lula, né? Que no começo ele se mudou com a sua família para o estado de São Paulo, que ele trabalhou ali como engraxate, como mecânico, como vendedor. Ele teve dificuldades e ele conseguiu se tornar, né, uma pessoa presidente do sindicato, conseguiu ter uma repercussão maior. Ele foi crescendo, né, fundando o Partido dos Trabalhadores, e ele foi disputar então as eleições como presidente, perdeu 3 vezes, mas ele não desistiu, ele não se deixou desanimar por causa dessa situação, ele não se deixou assim sucumbir, tipo, eu não consegui, então eu vou entregar, né, vamos por assim, vou desistir, eu estou vendo que não está dando certo, estou vendo que está muito difícil, então eu vou parar por aqui mesmo. Não, ele deu sequência, ele continuou, ele persistiu, e depois de 3 tentativas onde ele não consegue ser eleito, onde ele perde, ele consegue na próxima. Então, ele dá um exemplo de persistência e perseverança. Então, ele faz sopa de pedra na sua vida, né? É uma pessoa que sabe, então, aproveitar as oportunidades e nunca desanimar. Depois, ele dá o exemplo de outras personalidades, como Silvio Santos, como Donald Trump, que também foram pessoas que, às vezes, olhando de fora, alguém pode não dar nada para elas, né? O Silvio Santos trabalhando como camelô, trabalhando como locutor, ninguém imaginava, e ele tinha até vergonha, né, de falar em público, né? Ele era uma pessoa assim tímida, ninguém imaginava que ele ia conseguir se tornar o maior apresentador da televisão brasileira. Ele conseguiu. Por quê? Porque ele realmente teve perseverança, ele teve fé. Então é isso que vai discernir uma pessoa da outra, vai diferenciar uma pessoa da outra. Aquela que tem fé, aquela que persevera, aquela que sabe realmente, como diz o Ricardo Bellino, fazer sopa de pedra. E que nós também possamos em nossa vida sermos essas pessoas perseverantes.
Essas pessoas que não desanimam, né? Que não se entregam, que não é que você de repente ouviu um não de um rapaz que você gostava para namorar, que você vai achar que isso é o fim, ou que você ouviu um não numa entrevista de emprego, ou que você ouviu um não de repente de uma pessoa que você muito gosta, ou que você de repente foi enfim, não conseguiu realizar um sonho. Não é quando você não consegue que você tem que desanimar. Você tem que saber aproveitar cada momento da vida, dar o seu melhor e entender que o momento certo vai acontecer para você na hora certa. É só você conseguir continuar perseverando e tendo fé que tudo vai dar certo. Porque, como diz aquele ditado, tudo acaba bem. Se ainda não está bem é porque ainda não acabou. Então, nós devemos ter essa consciência de que só quando a gente tem confiança, fé, perseverança, que a gente vai conseguir realizar os nossos sonhos. Muito obrigada a todos pela atenção, espero que todos tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.